Começou mais um vídeo aqui do canal aí. Tudo certo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu quero trazer um vídeo um pouco diferenciado. Quem me acompanha sabe que a maioria dos vídeos que eu faço, ou eu reagindo a algum vídeo, né? Principalmente André Guedes ou Alan dos Panos, não é, cara? Porque às vezes eu faço react para comentar o assunto, não é, cara? Mas hoje eu quero trazer ou então qualquer outro react que eu traga. E hoje eu quero trazer um vídeo diferente, né, cara? Hoje eu quero fazer um vídeo resposta, né, cara? Entendeu? Que é o quê? Eu quero estar respondendo, cara, para fazer bem uma resposta, um comentário, né, cara? Acerca do canal lá, do canal do Diego Rox, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de seguir certos canais, como Nando Moura, Marcelo Brigadeiro, o Diego Rox, entendeu? Eu gosto de acompanhar os canais desse, né? E ontem ele lançou um vídeo, cara, que eu quero estar mostrando pra você e comentando o assunto. Claro que antes disso eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos estar indo direto ao assunto. Nesse vídeo ele tá mostrando aqui aquela treta do Alan dos Panos e do Renato 38, né, cara? Vou mostrar aqui, para ser mais rápido. Vou lá. Ele não pode falar isso de mim, tá bom? Aquela briga, ó. Você falou de mim? Isso, o quê? Você falou que eu entreguei as pessoas pro chão, não. Você que disse. Foi você que disse. O cara tá doido aqui, mano. Repete, você não disse que não disse assim. Eu não vou, você tolerar isso. Foi você que falou. Eu não vou tolerar isso. Você disse ou não? Retire essa merda. Você disse que o Ludmilla se fudeu por causa da doação ou não? Você disse isso ou não, Renato? Eu tô falando sério, retire essa merda. Você disse isso ou não? O cara levantou aí, mano. Essas pessoas, retire essa merda que você tá dizendo. O cara tá quase querendo enfiar o dedo no nariz do cara, mano. Retira essa merda. Você entende? Retira essa merda. Retirar o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. Por quê? Eu vou dar na cara. Eu não entendi essa o quê? Retirar o quê, pô? Eu não entendi. Retira essa Ele só analisando aqui o Diego Rox, só analisando. Retira. Eu não entendi o que você tá dizendo. Você, não foi você que disse que Tira a mão! Tira a mão de mim! Vamos lá, vamos para algumas verdades aí, que eu acho que ninguém nunca falou isso pro Alan dos Santos. Né? Vou falar essas verdades agora, tá? Aqui eu vou dar um pulo, até para não ficar muito longo, né? Porque, só resumindo o que eu queria falar aqui, o Diego Rox ia falar que ele já trocou umas ideias com o Alan dos Santos, né? Já trocou umas ideias, essas coisas assim. Falou que antigamente ele não era esse cara bem doido que ele apareceu, né? Porque quem assistiu lá o podcast viu que o Renato 38 e o Alan dos Santos estavam conversando acerca do Bolsonaro, do Pix do Bolsonaro, que foi quando o Alan dos Santos deu aquele ataque de loucura, entendeu? Aquele ataque de doideira dele, tá entendendo? E nós sabemos que o Alan dos Santos, cara, na verdade é um cara, um gengivão, que assim, ele paga um pau muito grande para o Bolsonaro, né? E hoje ele sofre as consequências, tá entendendo? Sofre as consequências e fala que tá sendo perseguido, não é, cara? E o Diego Rox, tá entendendo? Ele fala que ele não era assim no passado, antes da idolatria política dele, né? Então, eu dei um pulo aqui, tá entendendo? E olha o que o Diego Rox, entendeu? Porque aqui eu tô falando que é o vídeo resposta esse meu, mas na verdade eu falo vídeo resposta, mas na verdade eu quero comentar o assunto. É que resposta traz mais atenção, né? Então, olha o que ele fala acerca do Alan dos Santos. Depois, o Alan dos Santos é o seguinte, cara, ele pagou o preço da idolatria. Esse é o nome, idolatria. Idólatra do Bolsonaro, virou idólatra do Bolsonaro, e o que ele tá pagando de estar longe da família dele. Acho que tá longe, né? Não sei se eles foram para os Estados Unidos, mas acho que não, né? E a família dele passando necessidade, essa dificuldade toda, ele lá no outro país, enfrentando Alexandre de Moraes e tal. Ele não faz isso por um Brasil livre, ele não faz isso porque... Acho que nenhum bolsonarista faz isso. Ele é um Marte, não, ele faz isso porque ele é um idólatra do Bolsonaro. E ele lucrou bem com isso. Todo que idolatrou essa figura política pagou de alguma forma. A idolatria faz você pagar de alguma forma. Deus é totalmente contra a idolatria. Deus detesta que se criem outros deuses, e foi isso que o Bolsonaro se tornou para muitas. Isso é verdade.
Uma coisa que está lá em Êxodo, capítulo 20, diz: não fareis para ti nem imagem e nem semelhança nenhuma daquilo que está acima dos céus, nem da terra, nem das águas abaixo da terra. Não fareis, não se prostrarás diante dela, não lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor seu Deus, que vos tirou da terra do Egito e que faço visitação às iniquidades até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e mostro as minhas misericórdias até mil gerações daqueles que me amam. Em todo lugar da Bíblia, Deus fala várias vezes: não é para fazer imagem, não é para se prostrar, não é para dar culto, não é para beijar a imagem, não é, porque só existe um Deus. A Bíblia tem vários textos em Deuteronômio, em Levíticos, Números, existem várias passagens bíblicas. E quando nós falamos de idolatria, nós estamos nos referindo só à imagem de um boneco feito de madeira ou pedra. O ídolo muitas vezes pode ser uma pessoa. Às vezes pode ser tanto uma pessoa que você ama, idolatra, um político, um artista, né? E Deus odeia isso. Idolatria é você tirar Deus do primeiro lugar e substituir por algo. E esse algo pode ser tanto um outro Deus, como pode, por exemplo, ser um objeto, né? Um personagem. Olha aqui meu personagem, o meu personagem do Kratos. Como eu adoro o Kratos do God of War. Ele é meu ídolo. Entendeu? Ou seja, você está tirando Deus do lugar que ele merece e colocando outra pessoa. As pessoas no Brasil e para muitas igrejas também. Se tornou um ídolo, um bezerro de ouro, e Deus abomina o bezerro de ouro. Vamos falar sobre isso. Ele foi abatido e não se reelegeu, tá? E ele aceitava essa adoração, ele se comportava tá falando de Bolsonaro. como Messias, tá? Ele adorava isso, né? E adora essa bajulação, né? Mas todo político adora essa bajulação. Alan dos Santos pagou pela sua idolatria, foi até o final, né, pela sua idolatria, e agora está isolado nos Estados Unidos, achando que ele é um mártir, enquanto Bolsonaro, o assunto aqui que gerou revolta, Bolsonaro arrecadou, se eu não me engano, foram 7 milhões ou 17 milhões? 17 milhões. 17 milhões de reais em Pix. 17 milhões, tá? 1 milhão que eu tô fazendo de prêmio aí, se você ele falou, tá falando de um negócio que tá fazendo no canal dele, depois você entra. Depois você entra e vê lá o que tá falando. 17 milhões de reais, onde o dinheiro parado rende dinheiro pra cacete. Além de aposentadoria, um monte de coisa. Então. Cara, ele, a família dele, Flávio, Eduardo, todos esses caras com a vida muito boa. Você acha que eles estão exilados em algum lugar? Não estão. Ninguém percebe isso. Não, eles estão vivendo bem pra caramba. Enquanto teve um monte de gente que daquela época lá das 72 horas, patriota, sobre 72 horas, patriota. Enquanto teve um monte de gente debaixo de chuva, frio, sol, com o risco de ser assaltado, com o risco de ficar doente, essas coisas, perdeu o emprego porque ficou 2 meses na frente do quartel, onde estava o Bolsonaro? Estava na casa dele. E no final, o que o Bolsonaro fez? Foi lá para Disney abraçar o Pateta e dar um beijinho no Mickey, né? Tudo que ele tá falando isso aqui, é importante as pessoas, você ouvir e repassar. Estão vivendo bem pra caramba. A família tá vivendo bem pra caramba. Agora, um monte de gente pagou pela sua idolatria. Perdeu família porque ficou na frente de quartel. Foi preso. Perdeu amizade. Eu perdi muitas amizades. Desde que foi presa pelo Xandão, com CH. O cara que eu achava que ele ia ser o que ele prometeu e não foi nada daquilo. Coisas que o Renato 38 falou muito bem nesse debate. Por falar aqui, tinham 2 pessoas, o Alan gritando, falando eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. E o único que de fato provou ser homem foi o Renato 38, que ficou tranquilo e se manteve tranquilo. Né? Enquanto o outro ficou revoltado, ele achou uma figura onde ele poderia externar todas as suas frustrações. Né? Só que as frustrações do Alan dos Santos, tudo que ele está passando é exclusivamente culpa dele. Isso se chama semeadura e colheita. Ele semeou e agora ele está colhendo e vai ficar pior. Se em algum momento o Alan acha que ele vai sair como, nossa, agora tudo deu certo, eu virei um herói, eu venci, eu triunfei. Não, mas você tá ferrado. Você tá ferrado e vai continuar ferrado aí, continuando nessa mesma linha, tá? Na época lá de pandemia zombou. Coronavírus, cara
Cara, eu não falei Carai. quieto. Chorando carai. Fiquei quieto. Eu falei carai. E não Tá? Não tem falei outra. raiva dele de forma alguma, não tem nada contra a pessoa dele. Ele pagou pelo que ele plantou, cara. Ele colheu o que ele plantou e continua. Se continuar com essa semeadura, é ele que paga. A esposa paga, filha paga por conta de uma bosta, de uma idolatria. Não sei porque ele se mantém nisso. Não sei se tem alguém da família Bolsonaro que mantém ele lá É fora. o diabo que segue as pessoas. Tem que continuar nisso mesmo, porque eu já me afundei nessa bosta. Eu tenho que continuar porque tem gente que me financia nisso. Tá? Mas se afundou por idolatria. Sempre que você se meter em idolatria, você vai se ferrar. Vai. Seja ela qual for. Idolatria do que for. Se for idolatria time, idolatria político, idolatria cantor, idolatria... Todo idólatra se ferra. Tá? Eu vou até aqui, cara, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu aconselho você, aí depois lá no canal do Diego Rock, então eu vou até deixar esse link do primeiro comentário pra você ir lá assistir o vídeo todo, né? Até porque parece que ele tá fazendo uma propaganda desse negócio de 1 milhão que ele comentou aqui rápido, né? Que aí você vai entender tudo lá. Então, mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque quem me conhece sabe que eu gosto de trazer certos entendimentos aqui no meu canal. Então, e a grande questão é o seguinte, cara. O Brasil, cara, entendeu? É um perfeito reino de Judá antes de Nabucodonosor, né? Pra você entender, cara, o que eu quero dizer, cara, eu vou contar rapidamente uma coisa que está na Bíblia, que durante séculos, Israel várias vezes abandonou a vontade de Deus, deixou Deus de lado e se prostrou a outros deuses, seja Baal, Ácera, Marduk, Moloque, a rainha dos céus, né, que era chamada de Ishtar, né, cara, a rainha, a deusa dos sumérios e dos babilônicos, né, cara. Ou seja, várias foram as vezes que Israel e Judá abandonaram a Deus e foram seguir outros deuses e os costumes de outros povos, não é, cara? E toda vez que Israel fazia isso, Israel, além da idolatria, acabava entrando em prostituição, promiscuidade, maldades, tá entendendo? E o que Deus fazia? Deus, antes de castigar Israel, o seu povo, pelo preço do pecado, primeiro Deus levantava um profeta. Que chegava, que tinha a intenção de levar a palavra de Deus ao Senhor, uma palavra de exortação, você está entendendo? Palavra essa, você que fica aí das igrejas achando que profeta é aquele cara que fala, aleluia, Deus tem mistério para você, aquela bênção vai chegar. Isso não é ser profeta. Porque o verdadeiro profeta de Deus, ele repreende e exorta, acima de tudo. Né? E os profetas de Deus do Antigo Testamento, Deus levantava para chegar diante do povo, diante do rei, para falar, vocês deixaram o Senhor, deixaram suas leis, estão seguindo outros deuses, e Deus vai castigar, isso vai pesar. E várias vezes isso aconteceu, como o caso, por exemplo, da história de Elias, que Deus levantou Elias para chegar diante de Acabe e falar, assim, segundo a minha palavra, assim diz o Senhor, que durante 3 anos e meio não choverá e não haverá vale dessa terra, porque vocês estão seguindo a Baal, né? E vários profetas foram isso. E o que aconteceu? Muitos desses profetas foram perseguidos, foram odiados, foram maltratados, né? Poucos foram os profetas que realmente tiveram alguma prosperidade, como o caso de Daniel, ou o outro lá, tá entendendo? Aliás, o que é curioso, porque o profeta Daniel, ele foi um profeta que prosperou da Babilônia, profetizando diante de um rei pagão. Enquanto que Israel, vários homens de Deus foram profetizar diante de reis que eram do povo de Deus e não deram ouvidos. Nabucodonosor foi muito mais justo do que muitos reis que, em teoria, eram para ser reis ungidos de Deus. E Nabucodonosor era um rei ímpio. Né? Quem conhece a história de Daniel sabe do que eu estou falando. Né? E assim, cara, na época de Jeremias, você vai entender tudo que eu estou falando. Deus levantava, tá entendendo? Jeremias, que chegava diante do povo, falava, se vocês não se voltarem diante de Deus, Deus vai trazer Nabucodonosor, rei da Babilônia, que vai destruir essa cidade, vai destruir essa nação, e o povo vai ficar 70 anos cativo da Babilônia.
Mas o povo não deu ouvidos a Jeremias. Por quê? Porque Jeremias era um profeta que visualmente ele não era agradável. Era um cara perseguido, que andava sujo, era jogado em cisterna, machucado. Ninguém dava ouvidos a Jeremias. Mas o diabo levantava lá Ananias, que era um profeta que estava diante de Deus, né? Outros profetas de Baal e Ássera, profetas limpinhos, que falavam, não, Deus vai trazer, Deus vai trazer libertação em 2 anos. No final, o que aconteceu? Esses profetas foram mortos, Deus deu livramento a Jeremias e Jerusalém foi destruída. E durante 70 anos, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, serviu como escravo numa terra pagã distante. Né? E falta de aviso não teve. Falta de aviso não foi. Porque durante 20 anos Jeremias profetizou dizendo, se vocês não se voltarem para Deus, Deus vai trazer Nabucodonosor, vai destruir essa terra, vai queimar esse templo, vai destruir suas casas, vai matar seus velhos, você vai ir pela espada, pela fome, pela peste, o rei vai ser morto. Entendeu? Mas eles não deram ouvidos. Né? Hoje em dia o Brasil está isso. Hoje em dia o Brasil está na mesma situação que Israel, cara. Está na mesma situação que o reino de Judá. A Babilônia é a própria venezuelização. Porque nós estamos vendo a nossa economia indo pro ralo. Tá entendendo? Nabucodonosor é o próprio Xandão. Xandão com CH, cara. Já que expandiu o X, não é, cara? Que tá aí que se acha um imperador, né? Tem muitas pessoas como Alan dos Santos, tá entendendo? E não só Alan dos Santos, não. Entendeu? Eduardo, Nicolas Ferreira, muito pastor bolsonarista, sabe, cara? De terno e gravata, que fala em nome de Deus, né? Que fala que, que fica promovendo o Bolsonaro, criando dentro das igrejas uma idolatria ao Bolsonaro, quase como se o Bolsonaro fosse um segundo Messias. Não porque é Deus, pátria e família. E muitos que falam que são evangélicos acabam comprando essa ideia, porque sabem que do outro lado lá tem o Lula e o comunismo que odeiam os cristãos. Mas dentro das igrejas e dentro de muito lugar aí, entendeu? Tem muitas pessoas que se vestem de cristão conservador, mas usam o nome do Senhor, Deus, para promover um homem. Não promover o... E a gente vê isso acontecer sempre. O exemplo disso é o Pablo Marçal. Tá aí, crescendo nas pesquisas aí da campanha lá para prefeito de São Paulo. Um homem que tentou levantar uma paralítica, fazer uma paralítica andar. E as pessoas estão comprando ele como se fosse o Salvador de São Paulo. Né? E muita gente ainda sabe disso, né? Mas tem outros que realmente idolatram aquele cara. E até hoje tem pessoas que ainda acham que o Bolsonaro, embora eu veja que o bolsonarismo murchou muito depois das 72 horas, mas ainda tem gente que ainda acredita que Bolsonaro é um salvador, um homem escolhido por Deus. Saul também foi escolhido por Deus. Saul, Salomão, Jeroboão, Jeú foram reis escolhidos por Deus no Antigo Testamento. Vai ver o que aconteceu com eles, porque eles deixaram o Senhor. E enquanto tem muitas pessoas que se vestem de cristãos, né, se transvestem de cristão, promovendo uma idolatria a Bolsonaro, aqueles que verdadeiramente são profetas mesmo, claro, pode não ter a unção, mas ter a coragem, esses são ignorados, né? Porque vamos ser sinceros, pega um Nando Moura da vida, um cara que é conhecido por ser um roqueiro, meio maluco, né? Que grita palavrões aos 4 ventos, gritando palavrões, né? Mas é um cara que demonstra ter um certo temor ao Senhor, chega e fala de Bolsonaro. Aí vem aquele pastor, um Silas Malafaia da vida, um Silas Malafaia, ou qualquer outro professor, tudo terninho gravado, tudo bonitinho. A paz do Senhor, irmão, hoje vai ser quente, né? Aí vai lá e promove o Bolsonaro. Eu te pergunto, você que é evangélico, você que é cristão, em quem você vai acreditar? Do roqueiro maluco ou do pastor que vai ser quente? Quem você mais vai acreditar? Ora, se você não tiver um certo entendimento dos fatos, você vai pelo lado do cara lá, entendeu? Do Malafaia e de outros pastores bolsonaristas. Né? É tipo igual da época de Jeremias. Tá lá um profeta todo sujo porque foi jogado dentro de uma cisterna, machucado porque foi açoitado, ridicularizado por todas as nações. E do outro lado tem aqueles profetas bonitinhos, todos cheirosinhos, tudo diante do rei. E quem o povo mais acreditou?
O rio da idolatria, cara, é que muitas vezes a própria idólatra não percebe quando ele está sendo idólatra. Muitas vezes não percebe, né? Ah, qual o problema ter outro Deus além do Senhor, né? Era um discurso lá do judeu da época de Jerusalém, né? Ah, quanto mais deuses, melhor. Igual hoje em dia, né? Ah, não, porque Bolsonaro é escolhido por Deus, essas coisas. E Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Deus não divide sua glória, Deus não divide sua honra, sua majestade. Deus é Deus. E assim, cara, e eu sei que vai ter nos últimos dias, eu sou um cara que gosta muito de falar de Apocalipse, eu sei que nos últimos dias vai se levantar um homem que vai enganar a nação toda, todas as nações, se alegando ser um Messias, né? Alegando ser o Salvador, o Salvador da pátria. Esse que eu estou falando vai ser o anticristo. Vai ser o anticristo. A besta do mar que está profetizada lá em Apocalipse. E esse é o problema. Tem muito cristão preocupado com uma besta que ainda não apareceu, mas não presta atenção nas bestas que já existem. O Brasil está sofrendo muito, porque o povo está deixando Deus para escolher um homem. E enquanto esse país não se tornar uma Venezuela, enquanto aí não virar uma ditadura, enquanto o povo ainda não prestar atenção, não sofrer as consequências por trocar um homem no lugar de Deus, o povo não vai acordar. E quando a desgraça acontecer nesse país, não venham, como muitos fazem, jogar a culpa em Deus ou dos outros, porque aviso foi dado. Então esse vídeo aqui que eu faço é um vídeo um pouco diferenciado, tá entendendo? Para dizer, ó, busque a Deus. Pare, maldito o homem que confia no homem. Para de confiar em homens. Para de confiar no seu próprio braço. Busque a Deus, enquanto ainda possa te achar. Não só por questões políticas, mas principalmente por questões espirituais. Abandone os pecados que a gente está tendo. Esse é o período em que nós temos que abandonar os nossos pecados, entendeu? Nos voltarmos para Deus e nos convertermos de todo o nosso coração. Entendeu? Esse é o momento que nós temos. Porque vai chegar uma hora que Jesus vai buscar a tua igreja, o arrebatamento. E depois que isso acontecer, não adianta mais buscar. Entendeu? Eu sou um pré-milenista, cara. Eu creio que depois do arrebatamento, salvação vai ser só para os judeus. Mas é isso. Eu teria que dar um vídeo inteiro para falar de Apocalipse. Mas comenta aqui embaixo. Né? Esse é o recado que eu dou. Pare de confiar no homem. E entregue sua vida a Jesus e confia em Deus. Que Ele é o único que realmente pode fazer algo por essa nação. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Um vídeo um pouco diferenciado, tá entendendo? A minha resposta ao Diego Rox é: Diego Rox, que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Até. Tchau. E Shalom. Fui.